Olá a todos, hoje na nossa videoaula trabalharemos os conceitos de alguns dos principais elementos da linguagem visual. Afinal, como as imagens são construídas? Como podemos formar imagens? Quais são os elementos da linguagem visual? Bem, se prestarmos atenção ao desenho, veremos que nele há pontos, linhas e cores. As formas em artes visuais são constituídas por pontos, linhas, planos, cores, que chamamos de elementos da linguagem visual. Ao combiná-los entre si, podemos criar imagens. Bem, vamos lá. Para compor seus trabalhos criativos, o homem utiliza alguns elementos, e diversos elementos, por assim dizer. E como nós percebemos através da história, a arte ela manifesta sentimentos e a cultura de determinada sociedade. E era por meio desses elementos da linguagem visual que esses registros eram feitos. Da importância de se conhecer um pouco sobre esses elementos composicionais da linguagem visual. Assim, nós temos a consciência de que estes são constituídos por uma gama de associações, formas e também de conteúdos, dos quais, como já tem nesse slide, podemos destacar o ponto, a linha, o espaço, a superfície, plano, cor, volume, luz, entre outros. Logo, com essa possibilidade de associação entre esses elementos, a criatividade dos profissionais e artistas passa a ser aflorada e também diversificada, ou seja, manipulando esses elementos da linguagem visual, o artista consegue compor a sua imagem. Aqui nós já saímos um pouco das artes cênicas para já se dedicar a um estudo mais profundo das artes visuais, tudo bem? O primeiro elemento da linguagem visual que temos é o chamado ponto, que é o elemento mais simples da linguagem visual, né? Nós podemos considerar um ponto como o elemento mais importante, mas por quê? Porque é através dele que se começa e finaliza toda e qualquer demarcação na comunicação gráfica ou visual. Então, ele está presente em qualquer tipo de escrita, no desenho, na pintura, nas artes digitais, entre outras, ok? Passando, nós temos a cor. A cor seria basicamente um elemento que também é essencial na linguagem visual, pois é por meio dela ou delas que somos influenciados comportamentalmente quanto à sensação e transmissão de mensagens. Por estar presente no nosso cotidiano, se é o que nós estamos sempre em contato, tem significados e nomenclaturas simbólicas que são inspiradas na natureza e chegam a interferir nas sensações humanas, e dessa forma surge uma grande variedade assim de cores, sendo as primárias e as secundárias suas variantes, tudo bem? Nesse slide nós temos basicamente uma imagem que sintetiza as cores. Temos primeiramente o amarelo, o vermelho e o azul como cores primárias, isto é, dessas três cores se originam as outras, né, que nós temos laranja, violeta e verde como as secundárias, e temos também as terciárias, que são formadas através de mixações das cores secundárias. Temos o vermelho arroxeado, o vermelho alaranjado, o amarelo esverdeado e outras, como vocês podem acompanhar na lâmina no slide. Em seguida, nós temos a linha, que constitui-se de uma sequência de pontos. Pode ser reta, ou curva, ou também vertical. Esses são alguns dos três tipos, os principais tipos de linha. Existem outros, mas por hora vamos se dedicar ao estudo dessas três fórmulas de linha dentro dos elementos da linguagem virtual. Então, sendo bem simples, né? A partir de um ponto podemos traçar uma linha, como nós sabemos, e a linha seria uma sequência de pontos. Então essa linha deve ser entendida como força e direção, e não apenas como uma linha de contorno.
ok? Isso quer dizer que as linhas direcionam o nosso olhar diante da imagem. Vão ser o nosso guia, por assim dizer. Assim, elas também podem gerar sensações psicológicas como paz, agitação, etc. Tal como as cores que nós vimos anteriormente, né? Então, a linha reta, uma linha reta traçada de maneira firme, contínua, pode dar uma impressão de rigidez e também de dureza. Mas não só isso, ela pode transmitir dignidade, firmeza, né? Como já foi posto no slide. Ela pode dar uma sensação de ascensão, espiritualidade, superioridade, né? Caso ela seja horizontal, pode transmitir paz, quietude, calma, repouso, né? Temos também as linhas curvas, que indicam e são associadas basicamente à feminilidade, suavidade, elegância e também delicadeza. E por último, nós temos as linhas verticais, que indicam equilíbrio. Aparecem em muitas obras de arte como expressão de espiritualidade e também de elevação. Também pode dar uma ideia de intenção de altura, né, se elas estiverem na vertical, como o próprio nome fala, né, dá essa sensação de verticalidade, de altura, de atividade e, como o próprio slide trouxe, de equilíbrio. Aqui nós temos a representação das linhas, a linha reta horizontal, a curva, como nós explicamos, a ondulada que não foi discutido, mas também não deixa de ser um tipo de linha, a espiral, a linha quebrada, a linha inclinada, a linha vertical, como vocês podem ver, de fato, ela dá uma intenção de equilíbrio e também de altura. Aqui são algumas representações. Passando adiante, nós tínhamos a forma, que seria o aspecto exterior dos objetos reais, imaginários ou representados. A linha descreve uma forma, ou seja, uma linha que se fecha da origem a uma forma. Podemos também diferenciar as formas como bidimensionais e também tridimensionais. Formas bidimensionais possuem apenas duas dimensões, altura e largura. Então vamos lá. Uma linha fechada gera uma forma, o que gera necessariamente uma massa. Ao elaborar uma obra, né, a preocupação com a forma dos objetos são representadas na obra diretamente relacionada com o seu equilíbrio ou instabilidade. A forma piramidal, aqui citada apenas como um exemplo, está claramente associada ao triângulo. É a sua forma, que por sua vez, pela sua simetria, os lados são iguais, e por sua base maior que o topo, muitas vezes chegou a ser associada à perfeição. Um exemplo bem conhecido é a própria Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Se vocês prestarem atenção, é uma pintura renascentista, tudo bem, nós vamos até conhecer algumas características da pintura renascentista em outras aulas. Vocês podem ver que ela é organizada no esquema de pirâmide. Nós temos uma construção mais estável na base e nós temos uma espécie de afunilamento para a cabeça da personagem. Então nós temos uma ideia clara de pirâmide que está, nesse caso aqui, transmitindo uma ideia de perfeição, que era algo que os artistas renascentistas influenciados pela tradição grega buscavam, mas aí já é assunto de uma outra aula. Dá para ver que a forma seria basicamente o tipo de massa, né, ou tipo de construção que o artista usa para consolidar, para construir a sua obra, ok? Também temos outras formas, né? Temos formas quadradas e circulares na arte. Algumas das obras, agora lembrei, do arquiteto Oscar Niemeyer, né? São exemplos clássicos nesse sentido, né? São obras que saem dessa coisa mais quadrada, dessa coisa mais triangular, e vão para características mais arredondadas, né, que brincam um pouco com
a questão sólida do concreto, né? Então, são exemplos de outras formas de se construir arte. Aqui nós temos um exemplo de uma forma tridimensional que usa altura, comprimento e profundidade, né? Os sólidos geométricos são exemplos de formas tridimensionais, como poliedros e os corpos redondos. Então, no momento que o artista pensa em produzir a sua arte, obviamente ele precisa de uma forma, né, para que possa servir de suporte para a sua construção, né? Essa coisa mais tridimensional vai ser mais vista na escultura, né? Muitas pinturas apresentam mais a forma bidimensional, ok? Por último, nós temos o movimento, né? O que seria um movimento? O movimento funciona como uma ação que se realiza através da ilusão criada pelo olho humano. Obviamente que em uma pintura, em um desenho, a imagem do desenho, né, melhor dizendo, não está se movimentando. Aí seria algo até impossível, ok? Mas algumas estratégias e técnicas adotadas por alguns artistas deixam a impressão, ou nos dão a impressão daquela imagem estar realizando um movimento. Por isso que essa imagem ou essas imagens são a indicação de movimento nessas imagens, melhor dizendo, são feitas através de uma ilusão criada pelo próprio olho humano através da técnica de um artista. Podemos observar uma imagem estática num papel e perceber que ela está se movimentando para os nossos olhos, né? A ideia de profundidade, aí essas sombras de desenhos, a questão da asa aberta, né? do nosso pombinho aí. Tudo isso em conjunto, né, dá uma ideia de movimento. Vocês podem ver que lá no fundo nós temos um pombinho bem distante, né, a ideia de profundidade na tela, com as asas abertas, e ele vai se aproximando até chegar a um ponto que aparece só metade dele, ou seja, indica que ele saiu do ponto A e já está no ponto B. Isso como se ele estivesse literalmente voando. Ok? Pessoal, então essa foi a nossa segunda aula de arte. Na nossa terceira aula eu vou trazer algumas informações sobre a arte pré-histórica, tudo bem? A vocês, saudações e abraços virtuais.